A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes. Quem vos fala é o pastor João Batista, dirigente da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada em Santa Maria Norte, Brasília, Distrito Federal. E hoje estaremos fazendo a leitura e um breve comentário do capítulo 6 do livro de Esdras. Antes de iniciarmos a leitura, quero deixar meu agradecimento à pastora Luíde Ramos, nossa pastora presidente do ministério, bem como ao pastor Gedeon Júnior, idealizador desse projeto e vice-presidente do nosso ministério, pela confiança depositada não somente em mim, mas em nossa congregação, para ministrarmos sobre este livro. Tá bem? Vamos agora fazer o início da leitura do capítulo 6. Em nome de Jesus. Então, o rei Dario deu ordem e uma busca que se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser o lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreto que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que de que houverem mister, ou seja, necessidades, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram
100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém, queridos? Nós, observando esse capítulo, nós vemos que é a continuação, quando o rei Dario é questionado a respeito de por que o povo judeu estava reedificando o templo. Ele então dá início a uma busca por alguma lei ou algum decreto que tivesse sido feito em favor do povo judeu. Amém? E assim ele conseguiu achar um edito do rei Ciro em favor da reconstrução do templo em Jerusalém. E assim que é encontrado e lido, o rei Dário, ele baixa um outro decreto. Um decreto determinando que não atrapalhassem, a reconstrução do templo, conforme nós vemos lá no versículo 6 e versículo 7. E também outra coisa que o rei Dario faz, ele institui uma ajuda estatal para aqueles que estão fazendo o templo, conforme nós vemos lá no capítulo 8 agora. Eles, além de não atrapalhar, eles também tinham a obrigação de ajudar na reconstrução do templo. Amém? Porque era a maneira que o rei Dario estava querendo também receber orações que fossem feitas naquele lugar. Além disso, como em todas as leis, nós observamos que existem punições ou sanções a quem faz o que é proibido ou, às vezes, o que deixa de fazer aquilo que é determinado. O rei, então, ele institui esse decreto e ele estipula punições severas, não somente para aqueles que ousassem ir contra esse decreto, mas também ele exerce punições para aqueles que tentassem também, de alguma maneira, lá para frente, alterar o decreto real. Aleluias. No versículo 15 do capítulo 6, nos mostra que foi no 6º ano do rei Dario, o templo foi finalizado, no último mês do ano. Como nós vemos lá no livro de Ageu e de Zacarias, a reconstrução do templo foi feita no 2º ano do rei Dario, no 6º mês. Então nós imaginamos que entre 4 e 5 anos foi o tempo necessário para que o templo do Senhor fosse reedificado. Amém? Os versículos 19 e 20 desse capítulo, ele nos faz uma alusão a um texto que se encontra no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Em Êxodo, capítulo 12, e aí nós vamos fazer a leitura, os versículos do 1 ao 6, ele estipula exatamente a data que deveria ser feito a Páscoa e a festa dos pães asmos, como leremos a seguir. E disse, pois, o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si
um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, o cordeiro então, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro até o 14º dia deste mês, e o guardareis, até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Por aí, queridos, você observa a importância que tinha o cumprimento de certas datas e de certas tradições que o povo de Israel costumava fazer. O que o povo estava cumprindo era exatamente o que Deus tinha mandado, que era no 14º dia do primeiro mês deveria ser feito essa festa dos pães asmos e a Páscoa. Amém? Outra curiosidade interessante, amados, é o fato de, no período de exílio do povo de Israel, não ter sido celebrada a Páscoa, essas datas, de Páscoa e os pães asmos, por conta de uma determinação que se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, versículos 5 e 6, onde diz assim: e não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. E esse relato do livro de Deuteronômio, ele se cumpre no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 11, 12 e o versículo 16, onde diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. No verso 16, versículo 15 e 16 diz: estarão abertos os teus olhos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, irmãos, é porque o lugar já tinha sido escolhido pelo Senhor. Então, a partir daquele instante, era o lugar onde Deus queria que o povo celebrasse a Páscoa do Senhor. Amém? E nós percebemos algo diferente no versículo 21 do capítulo do livro de Esdras, quando nós comparamos ele com o capítulo 2, do versículo 62 do próprio livro de Esdras. Aqui no versículo 21 diz assim: assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se achavam separados da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Veja que nesse texto, todos os que tinham vindo com o povo judeu do exílio, mesmo não sendo judeus, já tinham abandonado as suas práticas imundas, as práticas pagãs, e eles puderam participar da Páscoa e também da festa dos pães asmos. Quando nós observamos o capítulo 2 do próprio livro de Esdras, no verso 62, ele diz: e estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Aí você veja aqui, para exercer o sacerdócio, você tinha que comprovar genealogicamente, mesmo depois comprovado, se você tivesse tido vínculo com o paganismo, você não poderia exercer. Mas para a festa dos pães asmos e a festa das Páscoas, aqueles que tinham abandonado a imundícia, eles poderiam participar. Amém? Louvado seja o Senhor. Aqui, queridos, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a cada um dos ouvintes, em nome de Jesus Cristo, e que
fique para a meditação dos irmãos. Que às vezes o nosso Deus, que às vezes não, que nosso Deus, ele desperta o seu povo para fazer a sua obra, e esse mesmo Deus que nos desperta para fazer a obra, ele também que nos dá as condições para que nós a façamos, em nome de Jesus Cristo. Deixa aqui agradecimento a cada um dos ouvintes, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedindo que cada um se inscreva no canal da igreja, que você também deixe o seu like, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo áudio, em nome de Jesus.